Emma, volume 1, capítulo 3. O Sr. Woodhouse apreciava a companhia à sua maneira. Gostava muito que os amigos fossem visitá-lo, e por diversos motivos sua longa residência em Hatfield, sua afabilidade, sua fortuna, sua casa e sua filha. Ele tinha, em larga medida, as visitas de seu pequeno círculo à disposição. Não convivia muito com nenhuma família que estivesse fora desse círculo. Seu horror a dormir tarde e grandes jantares tornava impossível que tivesse familiaridade com qualquer um, além daqueles que quisessem visitá-lo na sua condição. Felizmente para o Sr. Woodhouse, Highbury, incluindo Randalls na mesma paróquia e na paróquia seguinte, a abadia de Donwell, propriedade do Sr. Knightley, abrigava muitas pessoas assim. Com frequência, persuadido por Emma, ele convidava alguns desses ilustres e seletos para jantar. Mas o que mais gostava eram reuniões de final de tarde e, a não ser que se imaginasse incapaz de receber visitas. Mal havia uma noite da semana na qual a filha não conseguisse pessoas suficientes para um jogo de cartas. Um apreço real e longevo unia os Weston e o Sr. Knightley, e, a depender do Sr. Elton, um homem jovem que não apreciava viver sozinho, o privilégio de trocar qualquer noite ociosa de sua própria solidão monótona pela elegância e companhia do salão do Sr. Woodhouse e os sorrisos de sua linda filha, não corria o risco de ser desperdiçado. Depois deles vinha um segundo grupo, do qual entre os membros mais acessíveis estavam a senhora e a senhorita Bates e a senhora Goddard, três senhoras quase sempre à disposição para um convite de Hatfield, e que eram buscadas e levadas em casa com tanta frequência que o Sr. Woodhouse não considerava isso uma provação, nem para James, nem para os cavalos. Se ocorresse apenas uma vez por ano, teria sido um incômodo terrível. A senhora Bates, viúva de um antigo vigário de Highbury, era uma senhora bastante idosa, que quase não conseguia fazer mais nada além de tomar chá e jogar quadrille. Vivia com a filha solteira, muito modestamente, e era tratada com todo o afeto e respeito que uma velhinha inofensiva em circunstâncias tão desagradáveis é capaz de despertar. A filha tinha uma popularidade extraordinária para uma mulher que não era nem jovem, nem bonita, nem rica, nem casada. A senhorita Bates estava na pior posição possível para cair nas graças do público em geral, e não tinha nenhuma superioridade intelectual que compensasse ou pudesse inspirar temor e demonstrações de respeito, ainda que falsas, naquele que porventura a desprezassem. Jamais tivera nem beleza nem inteligência. A mocidade passara sem que chamasse atenção, e a meia-idade era dedicada a cuidar da mãe debilitada e a tentar fazer com que a pequena renda durasse o máximo possível. Ainda assim, a senhorita Bates era uma mulher feliz e uma mulher que ninguém mencionava sem boa vontade. Era sua boa vontade universal e seu contentamento que causavam um efeito tão assombroso. Ela amava a todos e se interessava pela felicidade de todos. Distinguia logo os méritos de todos. Considerava-se uma criatura muito afortunada e cercada de bênçãos, com uma mãe tão excelente, tantos bons vizinhos e amigos e um lar onde não faltava nada. Sua natureza simples e alegre, o espírito satisfeito e grato eram reconhecidos por todos e uma mina de felicidade para ela própria. A senhorita Bates adorava falar de pequenezas, o que se adequava perfeitamente ao gosto do Sr. Woodhouse e vinha sempre cheia de notícias triviais e mexericos inofensivos. A senhorita Goddard era dona de uma escola, não de um liceu, ou de um ginásio, ou de uma dessas instituições que afirmam, em longas frases cheias de tolices refinadas, combinar uma série de talentos com uma moral elegante usando novos princípios e novos sistemas, e onde mocinhas, mediante somas enormes,
podem perder a saúde e ganhar vaidades. Um internato verdadeiro, honesto e tradicional, para onde as meninas podiam ser enviadas a fim de que não atrapalhassem a família e obtivessem alguma educação, sem o risco de se tornarem prodígios. A escola da senhorita Goddard tinha grande reputação, e merecida, pois Haileybury era considerado um lugar particularmente saudável, e ela tinha uma casa e um jardim amplos. Dava bastante comida saudável para as crianças, deixava que corressem bem no verão e no inverno cuidava de suas frieiras com as próprias mãos. Não era de admirar que 2 fileiras de 20 mocinhas a acompanhassem à igreja. Era uma mulher feia e maternal, que trabalhara muito na juventude e que agora acreditava ter o direito de vez em quando, tirar uma folga ou ir tomar um chá. E que, por já ter devido muita boa vontade do Sr. Woodhouse, sentia que ele merecia particularmente que deixasse a sua sala bonita e repleta de bordados sempre que possível, para ganhar ou perder algumas moedas diante da lareira dele. Essas eram as senhoras que Emma era capaz de reunir com grande frequência pelo bem do pai. Ficava feliz com isso, embora para ela própria não fosse remédio para a ausência da senhorita Weston. Emma ficava deliciada ao ver que o pai estava confortável e muito satisfeita consigo mesma por arranjar tudo tão bem. Mas a conversa enfadonha de 3 mulheres como aquelas a fazia sentir que cada noite passada daquela maneira era, com efeito, uma das longas noites que ela previra com temor. Uma manhã, quando Emma estava sentada à espera de um final exatamente como aquele para o dia, recebeu um bilhete da senhora Goddard, em que pedia, em tom muito respeitoso, que lhe fosse permitido levar consigo a senhorita Smith. Um pedido muito bem-vindo, pois a senhorita Smith era uma menina de 17 anos que Emma conhecia bem de vista e por quem havia muito sentia interesse, devido à beleza da jovem. A resposta foi um convite feito de bom grado, e a noite deixou de ser temida pela bela senhora da mansão. Harriet Smith era a filha natural de alguém. Alguém a pusera muitos anos antes na escola da senhorita Goddard, e alguém recentemente passara a pagar mais para que ela pudesse ter um quarto só seu. Isso era tudo o que sabia sobre ela. A menina tinha apenas os conhecidos que adquirira em Haileybury e acabara de voltar de uma longa visita à fazenda de algumas jovens que haviam estudado com ela. Era muito bonita e sua beleza, por acaso, era do tipo que Emma admirava mais particularmente. Harriet Smith era baixa, roliça e alva, com belo rubor nas faces, olhos azuis, cabelos claros, feições harmoniosas e um ar de grande doçura. E antes que a noite chegasse ao fim, Emma estava tão satisfeita com seus modos quanto sua aparência e estava decidida a conhecê-la melhor. Não percebeu nada de extraordinariamente inteligente no que foi dito pela senhorita Smith, mas achou-a bastante cativante, sem uma timidez inconveniente, disposta a conversar, mas tão distante de se impor, demonstrando uma deferência tão adequada e agradável, parecendo tão grata por ter sido recebida em Hartfield e tão inocentemente impressionada ao ver tudo sendo feito num estilo tão superior àquele com o qual estava acostumada, que só poderia ser alguém de bom senso que merecia encorajamento. O encorajamento seria dado. Aqueles doces olhos azuis e todas aquelas graças naturais não seriam desperdiçados na sociedade inferior de Haileybury e adjacências. Os conhecidos que a senhora Smith já tinham não eram dignos dela. Os amigos de quem acabara de se separar, embora fossem pessoas decentes, deveriam estar lhe fazendo mal. Era uma família de sobrenome Martin, que Emma conhecia bem de reputação, pois alugavam uma fazenda grande do Sr. Knightley e moravam na paróquia de Donwell. De maneira muito respeitável, acreditava ela,
Sabia que o Sr. Knightley pensava muito bem deles, mas deviam ser grosseiros e rudes e nada adequados para serem amigos íntimos de uma menina que só precisava de um pouco mais de conhecimento e elegância para ser simplesmente perfeita. Ela daria atenção à Sra. Smith. Ela a aprimoraria, a afastaria daqueles conhecidos desagradáveis e a levaria para bons círculos, formaria suas opiniões e seus modos. Seria uma empreitada interessante e certamente muito bondosa, que cairia muito bem a alguém com a sua situação, seu tempo livre e seus talentos. Emma estava tão ocupada admirando aqueles doces olhos azuis, falando, ouvindo e fazendo aqueles planos entre uma coisa e outra que as horas voaram com rapidez incomum. E a mesa da ceia, que sempre marcava o final daquelas reuniões e que estava acostumada a esperar com atenção, já estava posta e pronta, e já tinha sido aproximada do fogo antes que ela se desse conta. Com um entusiasmo que ia além dos impulsos de um espírito que, contudo, não era indiferente ao mérito de fazer tudo de forma correta e atenciosa. Com a verdadeira boa vontade de uma mente deliciada com as próprias ideias. Emma fez as honras da refeição, servindo e recomendando o frango desfiado e as ostras assadas com uma urgência que sabia ser bem-vinda para os hábitos e os escrúpulos da educação de convidadas que dormiam cedo. Em tais ocasiões, o Sr. Woodhouse ficava com os sentimentos tristemente conflitantes. Ele adorava ver botarem à mesa, pois essa fora a moda durante sua juventude. Mas sua convicção de que as ceias não eram nada saudáveis o faziam lamentar que algo fosse posto sobre ela. E ao mesmo tempo que, devido à sua hospitalidade, tinha prazer em oferecer qualquer coisa a visitantes. A preocupação com a saúde delas o levava a se entristecer quando, de fato, aceitavam. Uma pequena tigela de mingau ralo, como a sua própria, era tudo que o Sr. Woodhouse podia recomendar com perfeição, aprovação, embora só se permitisse dizer, enquanto as senhoras consumiam confortavelmente os alimentos mais apetitosos. Senhora Bates, deixe-me propor que a senhora se aventure a comer um desses ovos. Um ovo cozido bem mole não deixa de ser saudável. Shirley sabe fazer um ovo cozido melhor do que ninguém. Eu não recomendaria um ovo cozido por outra pessoa, mas a senhora não precisa ter medo. Eles são muito pequenos, como vê. Um dos nossos ovos pequenos não vai lhe fazer mal, senhorita Bates. Deixe que Emma lhe sirva um pedacinho de torta, um pedacinho bem pequeno. Nossas tortas são todas de maçã. Não precisa temer as geleias pouco saudáveis aqui. Eu não aconselho a comer o creme, senhora Goddard. O que acha de tomar meia taça de vinho? Uma meia taça pequena, misturada com um copo de água, acho que não lhe causaria indigestão. Emma deixava o pai falar, mas servia as visitantes de maneira muito mais satisfatória e naquela noite sentiam um prazer particular em mandá-las para casa felizes. A felicidade da senhorita Smith atingira o nível que ela intencionara. A senhorita Woodhouse era uma pessoa tão ilustre em Highbury que a perspectiva de ser apresentada a ela causara à senhorita Smith tanto pânico quanto prazer. Mas a menina humilde e grata partiu sentindo-se muito lisonjeada, deliciada com a afabilidade com que a senhorita Woodhouse a tratara durante toda a noite e com que chegara mesmo a apertar sua mão no final.